Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Vamos voltar um pouco às unidades. Na aula anterior, aprendemos o papel do professor como profissional e intelectual. Discutimos sobre a importância do mesmo para com a pesquisa. Nessa aula, apresentaremos algumas ferramentas que podem auxiliar a promoção da reflexão e a aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores. Retornaremos também a algumas questões importantes no processo de tornar-se um professor reflexivo, bem como apresentaremos várias estratégias que podemos utilizar para promover ciclos de reflexão. Utilizaremos os estudos de alguns pesquisadores. Por isso, é muito importante estar atento a duas questões: o que devo fazer para tornar um professor reflexivo e de quais estratégias devo lançar mão. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? É a nossa última aula. Um dos aspectos a ser destacado no processo do desenvolvimento de professor reflexivo é o papel da pesquisa. Além de ser muito importante para o ensino e para a compreensão da aprendizagem dos alunos. A pesquisa em educação e sobre a aprendizagem e desenvolvimento da docência tem um papel muito importante no processo de aprender a ensinar e ser professor. Então, preste bem atenção. De um lado, temos as teorias formais que transmitem e se tornam parte integrante das práticas pedagógicas. E, de outro lado, a realização de investigações pessoais e menos formais são também importantes ao considerarmos o desenvolvimento profissional dos docentes. Para Demo, ele afirma que o processo de desmitificação da pesquisa torna-se realidade, faz-se necessário reformular o modelo de professor presente no âmbito do projeto hegemônico neoliberal, da mesma forma que vale, então, rever o conceito de aprendizagem, relacionando ao de ensinar, sempre restritos os dois a posições receptivo-domesticadoras. Educação aparece decaída na condição de instrução, informação, reprodução, quando deveria aparecer como ambiência de instrumentação criativa em contexto emancipatório. O que conta aí é aprender a criar. Um dos instrumentos essenciais da criação é a pesquisa. Nisso está o seu valor, também educativo, para além da descoberta científica. Mas o papel principal da pesquisa é descobrir, é criar e produzir conhecimento com o intuito de intervir e transformar a realidade. Entretanto, para descobrir e criar, é necessário principalmente questionar. Portanto, o processo de pesquisa implica em questionamentos, em intervenção e transformação. Ao explorar a prática de outros professores e de pesquisadores, temos a oportunidade de relacionar teorias formais com nossas práticas. Podemos ainda favorecer nosso próprio processo de desenvolvimento profissional, mas no sentido de definir as questões adequadas do que propriamente as respostas face aos dilemas e dificuldades oriundas das práticas docentes.
obter dicas sobre o processo de aprendizagem da docência e sobre práticas específicas, além de perceber que muitas das dúvidas e dilemas enfrentados por nós mesmos são também vivenciados por outros profissionais. Nos torna familiarizados com diferentes maneiras de explorar a própria prática e a de outros. O contato com a pesquisa pode também auxiliar o processo de definição de tópicos de interesse para suas próprias investigações. Então, é muito importante ressaltarmos que, à medida que nos familiarizamos com os resultados de pesquisas realizadas em outros contextos educacionais, por pesquisadores ou professores, podemos ampliar nossa compreensão e dispor de pistas importantes para planejar nossa atuação. Agora, preste bem atenção que falaremos sobre construir questionamentos sobre ensinar e ser professor. Tenho certeza que você irá gostar. Na realidade, há uma imensa variação de maneiras de se promover a inquirição reflexiva. Estratégias que podem oferecer condições para que um processo ocorra, embora a qualidade da reflexão vá depender dos elementos levados em conta. Então, vamos lá. Falaremos agora sobre as formas de obter informações internas ou autobiográficas e demais assuntos. De modo mais específico, estaremos focalizando o uso de narrativas escritas. Explorar o que pensamos e quem somos como professores é um meio de se engajar na compreensão dos contextos ao seu entorno e de suas relações com o meio e com os outros. É uma maneira de os professores se colocarem como protagonistas de suas próprias histórias e de tornarem visíveis suas ideias. Ao contarmos histórias, é possível revelar nossas reflexões e discussões sobre as experiências docentes, as dificuldades encontradas, as estratégias que elaboramos para superá-las e os resultados das aprendizagens de nossos alunos. É uma forma de mostrar nosso saber docente e como foi construído ao longo de nossa trajetória profissional. É uma maneira de problematizar o trabalho pedagógico, os dilemas e dificuldades enfrentados, pois permite a interpretação, a troca e a discussão entre os pares. As narrativas escritas têm sido consideradas úteis neste processo, pois podem servir como meio de comunicação e como ferramenta de aprendizagem. De um lado, as narrativas podem ter a função de registrar para nós mesmos e de outro, informar a outra pessoa nossos pensamentos, ideias, conhecimentos. As narrativas escritas nos auxiliam a traduzir nosso conhecimento por meio das nossas palavras e podem funcionar como ferramenta de aprendizagem tanto para nós mesmos como para outros professores também. Podemos também analisar os processos envolvidos na compreensão de diversos conceitos e também aprender novos conhecimentos. Segundo Cunha, narrativas escritas são mais disciplinadoras do discurso, posto que frequentemente, entre aspas, a linguagem escrita libera com maior força que a oral a compreensão e nas determinações e limites, fecha aspas. Nesse sentido, compreendemos que quando uma pessoa relata os fatos vividos, a mesma tem a oportunidade de reconstruir a trajetória percorrida, dando-lhe novos significados. Mas como assim? Calma, vou explicar.
O professor refletirá também sobre suas ações em sala de aula para com seus alunos. Além disso, essas narrativas do tipo que o professor narrará sobre suas histórias de vida, casos de ensino e diários, teremos a oportunidade de expor e compartilhar o que sente. Outro autor que argumenta sobre o uso das narrativas é Connelly e Claudine. Um deles é a possibilidade de as narrativas provocarem reflexões, posto que permitem uma visão de experiência humana, individual ou socialmente, a respeito de histórias vividas. Na realidade, as pessoas forjam suas vidas diárias por meio de histórias sobre si mesma e sobre os outros. Para Connelly, as narrativas autobiográficas, durante o período formal de aprendizagem da docência, apresentam as seguintes vantagens. Possibilita o registro e o material elaborado a respeito de diferentes aspectos do processo de aprender a ensinar e se tornar professor é útil para iniciar o reenquadramento de suas ideias e concepções. Além disso, os registros podem favorecer o desenvolvimento do seu pensamento no processo de desenvolvimento profissional da docência. O registro do tipo autobiográfico é uma ferramenta poderosa para a promoção da aprendizagem se compreendermos a narrativa como processo de solução de problema. Focalizar e tentar descrever claramente suas ideias, teorias, princípios sobre ensinar e ser professor e sobre a educação em geral é uma maneira de revelar a extensão de suas aprendizagens. O compartimento de registros autobiográficos com outras pessoas oferece um tipo de vitrine, entre aspas, de seus pensamentos e pode contribuir para que os professores compreendam e possam atender melhor suas necessidades formativas. Ao conhecerem seus pontos de vista, suas reações, suas respostas às suas orientações e instruções, podem buscar meios mais adequados para promover seu desenvolvimento profissional. No geral, espera que professores escrevam bem e a elaboração de narrativas autobiográficas pode se constituir numa ferramenta poderosa para a melhoria da capacidade de redação, uma vez que compõe materiais menos formais que outros tipos de documentos, como a escrita de relatórios. Apresentam oportunidade para inquirição pessoal pelo fato de possibilitar a explicitação e emergência de informações internas para o seu uso pessoal. São também mecanismos para o compartimento de informações e aprendizagem com outras pessoas. Então, o professor reflexivo torna-se por meio da redação de narrativas que envolve mais do que o domínio de algumas técnicas de construção de produções escritas. Envolvem aprender a pensar reflexivamente. Alguns dos cuidados que devem ser tomados são semelhantes a outras formas de inquirição, ou seja, é necessário definir a área e o tópico de interesse, o posicionamento teórico, definição do tempo e energia a serem disponibilizados para o cumprimento da tarefa. O que as narrativas podem revelar? Então, ainda que não exerça a função docente, na realidade, cada um de nós tem uma ideia do que é ensinar e ser professor, a partir de muitos anos de experiência em sala de aula, em escolas como observadores, ou seja, entre aspas, do outro lado da mesa do professor, fecha aspas. Preste bem atenção. Em outras palavras, vamos explicar para vocês. As narrativas autobiográficas encorajam a consideração de diferentes aspectos sobre ensinar e ser professor.
tendo em vista o contexto passado, presente e futuro. Preste bem atenção nesse relato. É um relato autobiográfico de uma professora chamada Joyce, o qual podemos observar a influência de sua mãe para a carreira de docente. Minha mãe era professora e muitas vezes eu acompanhava em suas aulas. Nesses períodos, além de observá-la, ia aos poucos aprendendo, na prática, o ofício da docência, pois ela me pedia para acompanhar a realização de algumas tarefas com alguns alunos. A partir desse relato, podemos observar que desde pequena, essa professora, a Joyce, teve uma admiração pela profissão da docência. Com isso, ela se espelhou na sua mãe, tornando-se uma professora. Outro relato interessante foi o da professora Angélica. Observe, sempre me considerei uma pessoa sem preconceitos. Para provocar meus pais, dizia que me casaria com um preto. Um dia, Nancy, minha colega de escola, que morava numa cidade vizinha, me pediu para dormir em minha casa após uma reunião da escola que acabou muito tarde. Meu mundo desabou. Teria que dar a minha cama para ela dormir. Ela era preta e pensar nela dormindo na minha cama me causou pavor. Não sei bem por quê. Em função dos meus maus sentimentos, percebi o quanto era preconceituosa e como, na realidade, discriminava pessoas negras. A partir dessa situação, comecei a analisar mais detalhadamente minhas reações com as pessoas e resolvi assumir uma outra postura, enfrentar o que me incomodava. Assim, podemos observar nesse relato que, por meio de narrativas, podemos expressar como compreendemos a profissão docente, seus campos de atuação e contextos de aprendizagem. As experiências que nós, professores, nos adquirimos nos anos de docência nos traz fatos importantes para a nossa vida pessoal, aprendendo a cada dia no nosso cotidiano, com os nossos alunos e colegas também. Enfim, aprendemos para ensinar, ensinamos para viver e vive para educar. Características das narrativas. Para Prado, as narrativas não apresentam necessariamente uma sequência temporal, cronológica e, normalmente, tratam de casos particulares, versões de acontecimentos que envolvem pessoas de alguma maneira familiares. Ou seja, as narrativas têm como motivação nossas crenças, desejos, teorias, valores e trazem consigo as nossas intenções. Possibilitam inúmeras interpretações, pois podemos apresentar diferentes significados e devem trazer algo inusitado ou surpreendente. Embora devam estar centradas numa problemática que expressa um contexto temporal, histórico e cultural, no geral, trazem algum grau de ambiguidade e, desse modo, estão sempre abertas ao questionamento e possibilitam leituras. Por fim, as narrativas, seus argumentos, personagens, contextos tendem a se expandir e se relacionar com outras histórias. As narrativas apresentam alguns aspectos comuns ou dimensões de um espaço reflexivo. Segundo Connelly Clandini, tempo. Os eventos narrados geralmente apresentam uma transição temporal, um passado, um presente e um futuro. Ao falarmos de alguém,
a situamos no tempo. Como exemplo, pense em uma sala de aula, imagine o que está acontecendo. Agora, e o espaço? Nessa dimensão estão incluídos os limites concretos, físicos e topológicos do local em que os eventos e a reflexão ocorrem. Neste caso, é importante reconhecer que todos os eventos ocorrem em algum lugar e esse é um aspecto crucial, pois é importante que o narrador aponte as características dos lugares e o seu impacto na história relatada. Agora, o cenário. O cenário envolve os aspectos físicos e humanos das situações, inclui as condições pessoais e, ao mesmo tempo, as condições sociais. Já as condições pessoais referem-se aos sentimentos, expectativas, desejos, reações, disposições morais. Já o trama é a estrutura central da narrativa, pois ocorre ao desenrolar da história relatada e inclui um passado, um presente e um futuro. No caso do nosso exemplo, implicaria descrever os eventos segundo certa lógica ou articulação. Com isso, compreendemos que ao conduzirmos os processos reflexivos sobre acontecimentos, experiências em sala de aula, os três componentes principais são tempo, sociabilidade e o local. As modalidades das narrativas são memórias formativas e autobiográficas, casos de ensino e diários. Então, vamos lá. Explicarei cada modalidade para você, futuro pedagogo. O que seriam as memórias formativas e relatos autobiográficos? Então, são histórias derivadas de nossa experiência de aprendizagem em ambientes formais ou não formais, isto é aquela que ocorram nas nossas famílias, com nossos pais e outros familiares, nas escolas e outras instituições, com nossos professores e que trazem consigo significados a respeito de como as experiências educacionais são relatadas, analisadas ou interpretadas. Os casos de ensino nada mais é do que os relatos ou narrativas elaborados com o objetivo de tornar visível as ideias e conhecimentos sobre o ensino de professores. Por fim, os diários mostram a atuação dos professores, incluindo, às vezes, referências sobre como as atividades são programadas, os processos de decisão envolvidos e os princípios que orientam as práticas. Vamos dar continuidade à nossa aula? Você se lembra da sua primeira professora? Da primeira vez quando entrou na escola? A partir daí, começa a sua vivência escolar. Agora, você está estudando para ser um docente. Estar à frente de uma sala de aula. Como você quer ensinar? Como? Como você quer ensinar? Essas suas experiências servirão para a sua carreira. Você, futuro pedagogo, terá uma enorme bagagem de sabedoria e conhecimento, não só como acadêmico de pedagogia, mas também suas vivências na escola. Para encerrarmos nossa aula, deixarei um pensamento sobre o grande autor Paulo Freire, o qual ele nos fala que não se pode falar em educação sem amor. Falamos nas nossas aulas sobre a valorização do professor, sobre o professor reflexivo, aquele que reflete suas ações e busca mudanças em relação ao método de ensino e demais problemas decorrentes em sala de aula. Falamos também sobre o professor pesquisador, aquele que,
aprofunda mais conhecimentos para o melhoramento de suas aulas. E, por fim, sobre os relatos, experiências de professores para podermos compreender sobre nossa profissão docente. E demais assuntos interessantes para nos auxiliar na promoção de reflexão e aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores. Foi ótimo estar com vocês nessas aulas. Agora estaremos nos fóruns conversando, discutindo sobre temas interessantes de cada unidade. Tenho certeza que você irá gostar. Muito obrigada pela atenção. Até lá!